A paz do Senhor, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, nós vamos ler o capítulo 8 do livro de Eclesiastes. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa errada. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode dominar o vento nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar esta batalha e não há jeito de escapar. Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam, dominados por eles. Eu vi o enterro de pessoas más. Na volta do cemitério, notei que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam feito o mal. Isso também é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem, mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como a sombra, morrerão jovens porque não temem a Deus. Mas isso não tem sentido. Vejam o que acontece no mundo. Muitas vezes, os bons são castigados e não os maus. E os maus são premiados e não os bons. É o que eu digo, isso também é ilusão. Por isso, estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nesta vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu neste mundo. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade, eles também não entendem. Glórias a Deus, boa é esta palavra. E faltam apenas 4 capítulos para nós chegarmos ao final desta maratona. Então, assista neste card os outros capítulos desta série numa lista exclusiva que eu criei para este livro. E nós podemos dividir este capítulo em 3 tópicos: dever de cidadão, certeza da morte e mistérios da vida. Salomão nos dá uma lição importante de como nós podemos nos manter em meio a tempos de crise, em meio a tempos difíceis como esses que nós vivemos hoje. Nós aprendemos então com este capítulo ou com o livro de Eclesiastes que nós precisamos ter sabedoria. E a sabedoria é a melhor coisa que alguém pode ter. É a melhor coisa que nós podemos ter nesta vida. Sabedoria é o bem mais precioso que todos nós podemos conquistar. Com certeza, sem sombra de dúvida. Você sabe por quê? Porque uma pessoa sábia, ela consegue distinguir o bem e o mal. A pessoa sábia consegue compreender e entender a diferença entre esses dois. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar a respeito da sabedoria para nós que somos crentes, para nós que somos filhos de Deus, para nós que somos cristãos e que vai se encaixar perfeitamente no contexto em que nós vivemos nos dias de hoje. Acompanhem comigo. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus.
Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Nós vemos aqui uma lição muito importante a respeito da sabedoria e se encaixa perfeitamente com o que Salomão está nos ensinando. Esta sabedoria que Salomão tinha, foi Deus quem deu para ele. Ele pediu isto como presente a Deus. E através da sabedoria ele conquistou muitas coisas. E fica evidente aqui que o apóstolo Paulo também nos ensina que para compreendermos as coisas que Deus nos dá, para vivermos todas as bênçãos que o Senhor nos dá, precisamos ser espirituais, para que possamos entender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós, como pessoas espirituais, recebemos da parte de Deus a sabedoria. Então vamos buscar a sabedoria. Ore a Deus pedindo sabedoria a Ele, porque a Bíblia nos ensina que quem é espiritual discerne, consegue diferenciar as coisas espirituais das carnais. Ela consegue separar o bem e o mal. A pessoa sábia conhece o momento certo de agir, conhece o momento certo de falar, como agir, a maneira correta de agir, porque ela está em Deus e ela é espiritual. E o mundo não consegue compreender as coisas espirituais. Esta sabedoria que Deus nos dá, o mundo não a tem. O conhecimento humano não é capaz de explicar tudo o que nós vivemos. E é por isso que a pessoa sábia, ela tem a consciência do seu papel como cidadão do céu, como cidadão desta terra. E nós sabemos e temos a consciência que toda autoridade é instituída e é permitida por Deus. E é por isso que precisamos obedecer às autoridades. Pois então, vamos ler em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, para entendermos o que Paulo quer nos ensinar a respeito disso. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Nós observamos nessas palavras de Paulo, nas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que a obediência, ela traz paz e segurança. E como eu falei agora há pouco, existe a maneira correta de agir, a maneira certa de agir, o momento certo de agir. Pois a pessoa sábia, ela procura conhecer as regras para poder segui-las. E não só isso, ela também sabe aproveitar as oportunidades. A pessoa que é sábia também saberá que todos serão julgados por Deus. Ela sabe que Deus julgará a todos, pois assim como o sol nasce para todos, a morte também chega para todos. E ainda que a injustiça esteja presente, ainda que as autoridades abusem do seu poder, ainda que as pessoas más sejam elogiadas em seus enterros, nós sabemos que existe um Deus justo, que oferece uma vida plena para os humildes e sábios. Por isso, vamos pedir mais sabedoria a Deus, para vivermos uma vida abundante e feliz, uma vida com propósitos. E eu continuo dizendo, vamos desfrutar a vida que Deus nos oferece debaixo deste sol, comendo, bebendo, se divertindo com alegria, principalmente com as pessoas que a gente ama, principalmente com a nossa família.
Louvado seja Deus. E fique ligado, amanhã estou de volta, se Deus permitir, com mais uma leitura da preciosa Palavra de Deus. Muito obrigado por continuar comigo até o fim. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus e até o próximo episódio.